O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça. Quando os dias são banais, nem um minuto ou segundo são iguais. E o pior aconteceu, aquilo que todos nós temíamos acabou virando uma realidade. Friburguense, em 6 anos, sofre o segundo rebaixamento. Em 2010, o Tricolor da Serra caiu, na minha opinião, muito mais por um acaso do que propriamente por conta de ter feito um péssimo campeonato estadual. O Friburguense terminou na antepenúltima posição, não seria rebaixado, mas acabou... Aliás, nem na antepenúltima, antes da antepenúltima, mas aí 3 times terminaram empatados na penúltima posição juntos. O regulamento, que nem era tão conhecido assim à época, forçou um triangular final, que o Friburguense entrou como favorito e acabou sendo rebaixado para a segunda divisão em 2011, num campeonato de segunda divisão que era difícil, mas o Friburguense sobrou na competição e não foi campeão por um verdadeiro acaso. O Tricolor da Serra, posteriormente, na Série D do Campeonato Brasileiro, fez uma campanha brilhante e, por causa de um gol, bola que inclusive bateu na trave, não conseguiu a classificação para o Brasileiro da Série C. Depois o Friburguense fez campeonatos estaduais de regulares a bons e nesse ano fez uma boa primeira fase, mas a segunda fase não foi nada boa para o Tricolor da Serra, que acabou sendo rebaixado para a segunda divisão. O futuro é tenebroso, principalmente quando você olha para a nova segunda divisão do estadual, com clubes que têm donos, times que têm empresários com muito poder financeiro e até políticos, donos dessas equipes, prefeituras que, apesar de crises, bancam seus times. Você vê o Itaboraí, que provavelmente chegará à final da segunda divisão desse ano, e aí você percebe que a situação será muito complicada, porque você tem um país diante de uma crise financeira, uma cidade que tem crise financeira e econômica ainda maior do que o próprio país e o estado do Rio de Janeiro, e como o Friburguense vai conseguir receita para poder sair dessa situação, porque futebol se faz com dinheiro. E ficou muito evidente no campeonato estadual desse ano que os milagres que foram operados nos anos anteriores, com a mais baixa folha de pagamento do time e a ausência de uma estrutura adequada para o futebol moderno, esses milagres aconteceram antes, mas nesse ano não se repetiu. O que será do Friburguense? O que o aguarda no futuro? Daqui a pouco vamos tentar encontrar os primeiros passos dessas respostas, até porque de cabeça quente não adianta também fazer avaliações apuradas e planejadas para esse futuro. A Stan Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da Stan. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras Stan em uma loja bem perto de você. Acesse stan.com.br e conheça a nossa linha completa de produtos. Stan, a confiança é o nosso segredo. Valorizamos a vida desde o início e nos últimos 20 anos fizemos muitos amigos, dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo: apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças à sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. Respostas, depois de um fato que todo mundo quer encontrar respostas. Siqueira, quais são as respostas? Friburguense aí, 6 anos, rebaixado para a segunda divisão e todo mundo temendo muito o futuro, né? Porque a situação não é muito favorável. Nesse momento é o que a gente mais teme, né, Anderson? Você falou bem aí no resumo aí da sua abertura de programa. A gente tem uma crise, o país vive um momento muito difícil, né? Em 2011,
pontos corridos, hoje você tem estruturas muito fortes, né? Aquelas equipes como o Friburguense, desde 98, né, na primeira, enfrentou, elas praticamente foram excluídas do futebol, né? Nós temos aí Campo Grande, São Cristóvão, que voltou agora, mas com um grupo por trás, mas o Itaperuna, Serrano, Entregiense, ou seja, era um futebol diferente. Hoje não, hoje realmente são um futebol de donos, né? É o caso hoje específico do Nova Iguaçu. E você citou bem, o Itaboraí, que é um candidato a subir, é o apoio dos times da prefeitura. Isso acontece, né? São forças realmente que estão também na segunda divisão. E daqui até o início do campeonato a gente vai ter aí, né, correr muito atrás, muito trabalho e particularmente eu vejo o Friburguense de uma forma diferente, o que talvez as pessoas não dão muito valor, mas uma das coisas que muito me preocupa é o trabalho que a gente faz de formar, né, as divisões de base, elas são diretamente afetadas, isso, ligados. Então, um exemplo, como que a gente trabalha hoje? Todo o valor que você recebe, você transforma ele no ano. Ou seja, eu sei que tem clubes que hoje arrendam as suas categorias de base, e aí, né, não existe assim, dentro do futebol, poxa, mas isso é correto, merecia ter um resultado melhor. Em futebol isso não existe, né? Então tem time que não paga, que é campeão, tem times que alugam aí suas bases, né, porque são obrigados a disputar e só fazem um profissional, investem tudo ali em cima do profissional. Mas assim, a minha opinião, eu vejo o clube de uma forma diferente. A gente aí tem, vamos dizer, livre de imposto de renda justamente porque faz um trabalho. Essa é uma função de um clube de verdade. E aí a gente trabalha desde o sub-11 até o sub-20. Então, de hoje até o início da segunda divisão, esse já é um grande problema. Como manter isso? Né? Uma base aí, se você pegar hoje, nós temos um gasto mensal entre arbitragem, viagens, né, e jogos de praticamente 400 mil só, fora pagamento de profissionais. Então, é uma situação que hoje me preocupa muito em relação a isso. É lógico que eu tenho fé que a gente vai, e força que a gente vai buscar, lógico, sem nenhum tipo de suicídio, porque assim, você entra às vezes numa situação querendo que ela aconteça da melhor forma e pode, né, se complicar, né, na sua vida particular, e é isso que a gente tem que ter o cuidado hoje. Mas com certeza eu sei que até é difícil de falar nesse momento, mas eu tenho certeza que vai vir uma luz, as coisas vão se abrir. Aconteceu isso em 2011, em 2010 de verdade, quando a gente caiu, e eu sempre citei isso aqui, a questão do não, é agora que eu quero estar junto, da Stan, né? E assim, e outras pessoas, a própria federação. O fato é que esse ano não tem, né? Aquela cota que vinha da federação, ela termina, entendeu? E a gente está terminando também o contrato da Stan, já recebemos até o final de 2016. Então é lógico que a vida é longa, né? Nós temos aí, até começar o campeonato, quase 12, né? Nós estamos em abril ainda, o campeonato praticamente um ano. E não é um ano parado, é um ano em atividade constante. Esse que é o maior medo, é não parar, que assim, poucas pessoas às vezes têm essa noção, mas de verdade, assim, o fato de eu estar no Friburguense, muita gente, é o financeiro, está lá, por que não sai? Eu tenho certeza que a gente ali é uma fábrica de oportunidade. É assim, eu vejo jogadores hoje em clubes amadores aí em Friburgo, que passaram pelo Friburguense, que ganham o seu dinheirinho no final de semana. Vejo agora o Futset, que, né, lá com o Tsune, com o Jean, que está indo legal também, com uma série de jogadores que passaram ali com a gente. Então, ou seja, você cria oportunidades, empresas que contratam, né? Hoje nem tanto, mas tinha uma época que contratava por ser bom jogador, e fora aqueles que têm oportunidade em outras equipes. Então, é um trabalho diferente que a gente faz ali no Friburguense, que assim, ele não é tão seguido aí. Se você falar se isso acontece em Macaé, Cabo Frio, Boa Vista, não, isso não acontece, mas é uma forma que eu vejo o clube. Né? Eu não estaria hoje no Friburguense pelo fato da mídia no profissional, pelo fato do valor financeiro só no profissional. Se ele não acontecer o ano todo em todas as categorias, aí é hora de dar uma parada. Mas vamos ver como a gente consegue ir até o final. Claro que de cabeça quente, né, é difícil fazer uma avaliação equilibrada, apurada. Agora, você acha que tem que ser repensado
Você acha que alguma coisa tem que ser repensada, afinal o resultado não foi positivo, né? E quando o resultado não é positivo, a gente começa a querer buscar aí, não vou dizer que acho que nem deve ser feito isso, de buscar vilões, caça às bruxas, nada disso, mas repensar algum modelo nessa gestão do friburguense, nesse formato atual em que eu particularmente acho que você acaba sendo muito penalizado e o clube fica muito tranquilo. Como que faz essa relação aí? Eu tenho um compromisso ali, isso verbal, até final de 2018 com o Wagner. O Wagner veio para a sua reeleição e uma das coisas que a gente conversou muito foi justamente isso. Wagner, vou estar junto até o final do teu mandato. E, assim, lógico que essa responsabilidade hoje ela está cada vez asfixiando mais. Por que isso? O futebol, de anos atrás, era com mais datas. Ou seja, como que você trabalha, né, com 15 jogos dentro do campeonato sem ter a oportunidade de se recuperar? Você joga na casa do adversário e não joga no seu estádio com determinados adversários. Já era complicado. E esse ano, essa fórmula complicou mais ainda. Você faz um torneio de 8 jogos e um torneio de 7 jogos, né? Então, isso com certeza foi asfixiando, foi complicando cada vez mais e o risco aumentando. E é lógico que a gente tem que realmente, né, daqui a pouco entregar na mão de quem é de direito. Não é o momento. Eu em 2011, em 2010, aliás, né, a gente sofreu o mesmo problema e aí a gente ouviu de muita gente, será que vai sair, será que vai largar, para voltar agora vai ser difícil, e a gente, né, como você falou, um momento diferente, mas a gente conseguiu ter força para isso acontecer. Então, hoje o momento é esse, até final de 2018 a gente está lá, independente de estar na primeira, na segunda, já é para se repensar, porque o futebol brasileiro caminha a longos passos aí para uma elitização. Não cabe mais friburguense, não cabe alguns clubes aí que realmente não interessa, né, para uma grande mídia. E a gente está ali, cada vez, como você falou, fazendo os milagres, né, como você comentou, a cada ano, né, fora de uma realidade realmente hoje de uma primeira divisão. Eu sei que o torcedor ouvir isso é complicado, mas hoje a nossa estrutura para uma primeira divisão está muito aquém, como é a do Bom Sucesso, por isso que correu risco, né, e as equipes estão criando parcerias, e essas parcerias, mas por que o friburguense não tem esse tipo de parceria? Geralmente elas acontecem mais com os times da capital, né, que tem centros de treinamento, que tem opções de o cara pensar, planejar alguma coisa em retorno financeiro. E o friburguense ainda precisa de melhorar muito nisso. Isso vai ser um longo papo e, claro, está todo mundo preocupado agora com o futuro, né? O que é bom, né? Porque, afinal, as pessoas ficam com a esperança também, né? Ou seja, ok, aconteceu, passou, vamos olhar agora para frente, o que dá para fazer. A gente daqui a pouco vai conferir o gol do jogo friburguense português, a classificação final, e vamos continuar falando de futuro. Nas transformações da adolescência, é fundamental que nossos maiores tesouros naveguem em águas seguras. Uma escola de excelência, nem grande demais, que se perca o caminho, nem tão pequena, que sufoque a criatividade. Centro Educacional Monerá, da mais tenra idade ao ensino fundamental. Uma história de amor pela educação. Ventura Broker, qualidade dos produtos Nestlé bem perto de você. Seu comércio ou farmácia com o melhor em sabor e nutrição. Ventura Broker, em Nova Friburgo, atendendo a 26 municípios com logística especializada. Frota e equipe treinada com qualidade nas entregas. Vendedores e promotores atuando diretamente nos pontos de venda. Há 47 anos na região. Ventura Broker, paixão por distribuição. Mega promoção no Varejão da Construção, sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Telha PVC Precon, R$ 79,90. Churrasqueira completa a partir de R$ 599,00. Caixa d'água 1000 litros por apenas R$ 264,90. O Varejão tem a maior variedade de piso extra da região, a partir de R$ 11,90. Material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar a sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Varejão da Construção, preço bom. Bem, vamos tentar aqui eliminar então essas questões aí do passado, né, que já está no ontem. O friburguense perdeu para a Portuguesa por 1-0. Eu vi o jogo pela Rádio Friburgo.
pelos comentários, o Fluminense jogou bacana, principalmente no segundo tempo, insistiu, teve bola na trave, aí teve um jogador expulso e aí acabou no finalzinho lá a Portuguesa achando literalmente um gol, né? É justamente em cima do resultado que a gente precisava. Quando a gente soube do resultado do Bom Sucesso, é lógico que a gente foi buscando a vitória. Mas quando soube da situação do Bom Sucesso e, né, precisando do gol, a gente abriu mesmo, né? Ficamos sem os dois cabeças de área, né? O Vitinho e o Zé Vitor. Entraram o Jefinho e o Bernardo. E a gente melhorou muito, né, no jogo, criou muitas situações. E lá tem o vento, a gente priorizou para atacar a favor do vento no segundo tempo. E a coisa não estava acontecendo. Você falou, teve a bola na trave, teve uma do Jorge Luiz, que o goleiro ficou só olhando, ela tirou tinta também da trave, uma do Lohan, que o cara tirou com o joelho em cima da área, mas dentro da linha. Mas também você cedia os contra-ataques. Por quê? A Portuguesa, naquele momento também, se a gente faz um gol... Não tinha chance de classificação. Não, mas ela ia disputar um jogo extra com um Bom Sucesso. Claro. Então, o jogo ficou muito aberto, muito nervoso. E eles também criaram várias chances, assim, né? O Marco foi muito bem, pelo menos em 3 defesas. Vamos vendo o gol enquanto isso, enquanto o Siqueira vai falando, né? Teve boas defesas do Marcos, né? Isso. E aí foi o lance do gol já, né? É uma bola que a gente rebateu, me parece, ela... E ali já está no ataque. E achou ali também, né? Esse chute aí foi muito achado. Caramba. Aí livrou a oportunidade. A altura daquele momento ali, né? Do jogo... Não tinha mais o que fazer, né? E você vê a animação dos caras, porque era uma final, né? É uma final. Na verdade. É uma final pros dois, era uma final pros dois. Se o Fluminense faz o gol ali, também era o contrário, né? Seria o contrário. O Fluminense estava se livrando, porque dependia apenas de si mesmo nessa última rodada. O Fluminense chegou na última rodada dependendo apenas de si mesmo, mas sabendo da dificuldade que seria vencer a Portuguesa lá. Né? Eu falo para você, né? Estou até repetitivo com essa questão de... É uma segunda divisão que a gente não esperava. Você já estava... mas não, em momento nenhum, Anderson, sabe? Porque a gente fez uma grande primeira fase e, assim, no jogo do Tigres, eu lembro que a gente foi muito devagar e chovendo, o Tigres achou um gol e aí, meu amigo, deu carrinho, rasgou, parecia que estava numa guerra e a gente bem devagar. E eu lembro que no dia seguinte ao jogo, 2 dias depois, eu lembro do termo que eu usei, né, que não era o nosso time, que aquele time da primeira fase não era aquilo ali. Eu lembro que a gente trabalhou bastante e ganhou do América. Ganhou como time que foi na primeira fase. E assim veio acontecendo. Fizemos um grande jogo contra o Cabo Frio e aí o desastre realmente foi o jogo do Bom Sucesso. Então, se você for olhar, eu não estou culpando, né, porque o cara tem que ver o lado profissional. Mas, às vezes, a entrega do primeiro turno, às vezes, mas por que ela não acontece? O cara tem um contrato, primeiro que a gente trabalha, que o céu é ali. E depois você tem que mudar isso tudo. E quando você vem muito bem na primeira fase, eu tenho certeza que vários jogadores foram procurados com propostas, seja de times da segunda, ou para disputar a Série C, para disputar a Série B. Mas financeiramente mais viáveis e garantindo o emprego do cara para frente. Ou seja, não tem que me preocupar com nada. Depois da boa primeira fase, muitos jogadores ali já tinham uma situação, pelo menos até certo ponto, resolvida. E é lógico que isso não acontece com todo mundo, mas alguns jogadores, quando saem da mídia... E que você hoje já identifica claramente isso. Quando você sai da mídia, quando você sai dos jogos grandes, aí, no caso, o telespectador vai falar, mas por que é o que você falou? Por que não faz isso? Fizemos um grande jogo contra o América, fizemos contra o Resende, e você acredita naquilo que as pessoas te passam. E até então, né, como é que mexe em treinador, como que vai trocar esse ou aquele jogador? Depois do jogo Bom Sucesso, a gente fez. A gente fez ali, né, 3 ou 4 mudanças, né? Não que afastou o jogador, que precisando de todo mundo, mas a gente tinha a consciência da força do Bidu, do Cadão. Adiantou nos 2 últimos jogos, só o resultado do último jogo que não veio. Isso. Vamos conferir então os demais jogos, classificação final. Classificação final, Resende 15, Macaé 13. Resende e Macaé classificados para as semifinais da Taça Rio enfrentam Boa Vista e Volta Redonda. Tigres em terceiro com 11, Portuguesa também com 11. Aí tem critério de desempate, Cabofrense 10, Bom Sucesso 8 e aí Friburguense 6 pontos, América 5. Os 2 rebaixados para a segunda divisão, Friburguense e América.
Tá aí já então, portanto, para vocês. Semifinal da Taça Rio, Volta Redonda e Macaé, Boa Vista e Resende. E os resultados dessa última rodada, só para conferir, o Bom Sucesso venceu por 2-1 o Tigres. O Bom Sucesso acho que saiu na frente 1-0, o Tigres empatou, o Bom Sucesso voltou a fazer 2-1. Com menos um. Com menos um ainda, nesse que é duro. Acabou Friense, ganhou por 2-1 e o Macaé virou para cima do América. O América chegou a abrir 1-0, o Macaé virou para 2-1 e acabou rebaixando o América. É isso. Já no principal, né, na Taça Guanabara, o Vasco sobrou na competição, foi o grande campeão da Taça Guanabara de maneira invicta. Vai para as semifinais jogando só por empates a partir de agora. Pega o Flamengo nesse final de semana, enquanto o Fluminense e Botafogo se enfrentam. Os vencedores, jogo único, fazem a final em 2 partidas. Na soma de resultados, o empate sempre beneficiará aquele time de melhor campanha. Nenhuma surpresa na parte de cima, né? Não. Vasco hoje, na minha opinião, acho que é o melhor time do Rio hoje, a gente né? já Um time tinha essa noção. mais acertadinho. Manteve uma grande base, né? Agora com relação a futuro, né? Todo mundo quer futuro agora, né, Siqueira? Eu sei que essa semana não é uma semana para tomar decisão, né? Não é uma semana para tomar decisão. Mas corrigir caminho vai ter que ser corrigido, né? Sem dúvida, não tem como. É a hora de... Como eu te falei... Não sei se você vai revelar alguma coisa que você já está pensando aqui. A insistência de alguns jogadores que foram mal na Copa Rio mostrou que a gente estava no caminho certo, que são jogadores que são especificamente para campeonatos altamente motivantes, que é assim, jogar conta grande, ter TV, maior número de torcida, e acabou que esses jogadores contratados, né, que fizeram uma grande campanha na primeira, não atende muito quando o campeonato é de baixa renda, ou seja, um campeonato que não tem que tirar de dentro. E aí é lógico, em cima disso você muda. A segunda divisão é um campeonato totalmente à parte, totalmente diferente. É outra história, né? E a Copa Rio vai ser importante para isso? Pois é, Anderson, tudo vai depender dessa questão financeira. Hoje a gente pode apostar numa grande base, né, que vem aí... A Copa Rio vai disputar, mas provavelmente pode ser com um time que você está preparando para a segunda onda ou com a gente foi semifinalista ano passado no APG, né? Então tem uma grande base ali que já dá um caminho aí para a Copa Rio. E dentro daquilo aí, porque de verdade a Copa Rio esse ano ela vai ser usada para a gente transformar uma equipe em segunda divisão. Né? É lógico que você não vai abrir mão de título, claro que a coisa pode dar certo, né? Mas de verdade é assim, o retorno que cada jogador, sendo jovem ou sendo mais velho, ele vai dar para a gente fazer um grande time para a segunda divisão. Como resolver a questão financeira, você fala daqui a pouco. Tranquilidade, esse é o plano. Ser cliente da maior cooperativa médica do mundo. Contar com a maior rede credenciada de especialistas e serviços médicos faz parte do plano. Ter uma frota de UTIs móveis, um centro de oncologia e um hospital moderno para cuidar de mim, da minha família ou colaborador é parte deste plano. A vida exige de você um plano que é seguir sempre em frente e ter o melhor serviço de saúde sempre ao seu lado. Unimed Nova Friburgo. Esse é o plano. Todo mundo sabe como acabar com o mosquito Aedes aegypti. Essa responsabilidade é toda sua, na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Para acabar com o mosquito Aedes aegypti, a gente precisa de você. Visite todos os seus vizinhos e ajude a conferir vasos, garrafas, caixas d'água e demais locais que acumulam água e permitem a proliferação do mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika vírus. A responsabilidade de acabar com esse mosquito é toda sua. Convoque seus vizinhos e mãos à obra. Comece hoje. Como resolver a questão financeira, o que vai ser feito, está zerado, como que está essa história? Para o clube, zero. A nossa sorte hoje, Anderson, eu posso até garantir, foi a questão do Rômulo ainda, que veio um valor, e aí praticamente a gente ficou ali na casa de 50 mil, ou seja, zeramos, e por incrível que pareça, quando a gente caiu em 2010, nós tínhamos um caixa de 140 e poucos mil, e esses 140 mil foram gastos dentro do triângulo lá da morte, lá, ou seja, zerado. E aí, com certeza, a coisa zerada, a coisa começa a melhorar e a gente caiu de divisão. E aí sofre, né?
2011, 2012, quando quando você volta, achava que ia conseguir começar a fazer caixa... E de novo, cara. E agora por isso de novo, que, assim, zerou. muito decepcionante, assim. Então não tenta mais é um zerar, não. atraso, Não tenta mais zerar, não, porque aí tenta zerar não dá, cai, é muita pressão ficar devendo. Tô brincando. Mas, e aí, então tá praticamente hoje o clube, né, zerado. Vai terminar o ano... Não terminou o ano zerado, não, né? Zerado nesse momento. Nesse momento. Aí e aí você já vão fazer de Copa Rio. De Copa Rio, aí você vai fazer já um investimento. O que a gente fazia em tempos anteriores? A cota e mais o valor de patrocínio que a gente tinha da Stan, a gente somava esse valor e isso era dividido, né, no ano. Então você não atropelava esse orçamento e criava outros tipos de receitas, né? Então, por quê? Se em 2011 você entrou com dívida, você tem que fazer uma receita e eliminando um valor, quebrando um pouquinho dessa dívida. Era o que a gente fazia, esses milagres. E justamente agora, quando zero, então, que a gente vai buscar, né, a questão dos patrocínios. A Stan, como eu te falei, está terminando esse ano de 2016. Lógico, vamos conversar com o Rogério. Eu sei como a gente está falando. A prioridade é da Stan. Claro, é da Stan, né? Eu não sei, assim, a gente realmente conversa muito pouco sobre isso. Eu lembro da satisfação em relação ao friburguense em tempos anteriores do Rogério, né? E assim, sempre cumprimos e fizemos tudo dentro do que foi determinado. Você vai ter que buscar ter fé nessa permanência da Stan e vender os outros espaços isso, que é possível. E tentar, junto com a federação, né, um tipo de parceria que, se a gente volta aí para futuro, né, isso, de antecipar, de repente, em relação à arbitragem, né, algumas coisas básicas que ficam muito caras. E aí você, né, fazendo um acerto futuro. Conversou com o Wagner, presidente do clube? Conversando. O Wagner, como eu te falei, por que o fechamento tem que ser até 2018? O Wagner não é um presidente que está em primeiro plano a vaidade, o posicionamento do clube. Isso, né? É entrega, ele vê muito bem o trabalho que é feito, ele consegue, porque está lá no dia a dia, entender o nosso trabalho, apoia e assim, lógico, triste, mas de verdade não se queira. Eu conheço, eu vejo o teu trabalho, então quero estar junto até o final. O Wagner é altamente bairrista, ele faz pelo friburguense, faz pela Imperatriz de Olaria, ou seja, o Wagner é intenso onde ele estiver, né? Ele dá a vida mesmo pelo aquilo que ele se propõe a fazer. Fui por parte na questão de futuro, porque o financeiro é a primeira delas, logo depois vem a comissão técnica. Não, é uma hora e a gente, por incrível que pareça, o nosso relacionamento de comissão técnica é difícil das pessoas entenderem, né? Como eu te falei, é uma insistência neurótica. Não, eu vi aí amigos da imprensa nossa, não, que tem que tirar o Gerson porque perdeu de 6-1, faltando 2 jogos. Assim, o que uma mudança tática... Podia, mas uma mudança de pensamento, colocando o Merica, entendeu? Será que isso seria bem aceito? Então, entre a gente se resolve. Aí parece que não, se muda, poderia dar certo, mas o América mudou, tirou o Ricardo Cruz e não deu. Então, é fácil a gente comentar depois que a coisa acontece. Mas, como eu te falei, a gente tem um relacionamento muito bom a nível de já preparar, junto com o Gerson, o próprio Merica. Então, independente de resultado ou não, o Gerson já estava muito sabedor pelo tempo. A gente não extrapola ali os 4, 5 anos, não pode, porque realmente depois a coisa fica cansativa. Parece que são os mesmos treinamentos, parece que são... Isso quer dizer que o Gerson não continua como técnico? Provavelmente não, e a gente já estava preparando o Merica junto com o Gerson, e ele sabedor disso. E agora, lógico, como aconteceu com o Clemar, quando vem um rebaixamento, isso é ruim para todo mundo. Mas a primeira coisa que realmente acontece é uma mudança de Mas a melhor coisa de resolver em casa é não trazer alguém de fora, como não, foi com o Edson, que acabou não dando tão certo assim. A gente, por isso que eu estou te falando, às vezes você se rende a essas insistências neuróticas, você tira um treinador ou tira, e eu falo para vocês, um dos grandes problemas nossos, ficamos 3 jogos sem o Cadão e sem o Bidu. Cabo Frio, seguido, Resende e Bom Sucesso. E perdemos 3 jogos, por quê? Atendemos, de repente, de forma errada, que jogar com o Cadão e o Bidu não dava certo. Mas deu contra o Macaé e quase dá lá contra a Portuguesa. Então são... Agora o Cadão, não sei se ano que vem joga, né? Mas é assim, o Cadão é para, como eu falo para todo mundo, é para ser estudado, né? A entrega do Cadão é tão grande e ele, assim, ele vai no limite dos treinamentos. O que o jogador moderno hoje ele tem que fazer é justamente isso.
a semana que determina o jogo de um jogador moderno. Se ele é intenso no treinamento, ele vai ser intenso no jogo. E o Cadão consegue ser intenso nos treinamentos. Então, é lógico, 45 anos, como é que você vai fazer isso? Não sei como vai estar a cabeça do Cadão, mas eu acho que assim, nesse primeiro momento eu quero tirar o Friburguense disso de alguma forma, ele vai estar junto. Isso, de uma maneira ou de outra. Vai estar junto. Siqueira, sucesso aí no futuro e acho que é hora de pensar realmente, né? De planejar, o planejamento é fundamental, né? Não, sem dúvida. Mas é triste, não vou negar que não esteja aqui. Não caiu a ficha, a gente está muito para baixo ainda. Aproveitar aqui o momento para todos aqueles que apoiaram, né? Que é meio decepcionante, mas assim, o fato é que futebol, né? A gente terminou com 17 pontos no geral e caiu porque o regulamento, né, foi feito desse jeito. E a gente não tem aqui que eu mesmo não atinei uma perda de pontos em Tapetão, né? Então, exemplo, a oportunidade na segunda fase de zerar poderia ser o Friburguense que estivesse numa situação lá embaixo. Mas, assim, acho totalmente injusto quando você perde 6 pontos porque colocou o jogador irregular e aí ele zera. E o Tigres, né? Que se você olhar ali, nós ficamos atrás do Resende e da Portuguesa, né? No geral, 17, 18 pontos é para uma grande campanha, né? No geral, a gente fez um trabalho que foi ali destruído pela última fase. A segunda ano que vem só começa no ano que vem, tem aí aparentemente quase um ano para pensar, mas não, tem aí um mês aí para poder reconstruir a casa, planejar e ver o que vai fazer. Tá certo. A gente coloca um ponto final no Sport TV Zoom, nossa solidariedade aí à torcida do Friburguense e torcer para que o nosso pensamento de futuro não seja tão pessimista assim, que as coisas possam realmente ser melhores. Por enquanto é realmente lamentar e viver o luto. Tchau, pessoal! Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça.